que fique bem claro para a imprensa e para quem quiser ouvir, tá? Esses acessos de fúria pirotécnica, esses fricotes, esses chiliques microfonados, que o prefeito, por vezes, se vale dele a pretexto de se defender sem ser dos fatos, porque ele não enfrenta os fatos, esses acessos de fúria microfonados, eles não me inibem, eles não me intimidam, eles nunca me intimidaram, eles nunca irão me intimidar, tá certo? E acima de tudo, eles me divertem. Eles me divertem, simplesmente me divertem. Em novembro de 2019, foi feito um abaixo-assinado encabeçado pela cabeleireira Vera Lúcia de Oliveira, pedindo fiscalização no Hospital São Carlos. As autoras do documento alegavam que havia irregularidades na instituição e que ela deveria passar por um processo de auditoria. O documento foi entregue ao Ministério Público, que na ocasião arquivou o pedido, sob a justificativa de que não havia no procedimento viabilidade jurídica ou mesmo justa causa para o seu colhimento. Nessa semana, a Câmara de Vereadores aprovou o requerimento pedindo a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para averiguar a regularidade da prestação de contas da Fundação São Carlos. No rádio, o prefeito municipal frequentemente acusa a Fundação de problemas na gestão de recursos públicos e insiste que os lotes permutados com o município para a construção da UPA tiveram seus recursos desviados. Na mira do prefeito, além da instituição, estão também os vereadores de oposição, a imprensa e o promotor de justiça, a quem ele critica duramente pelos mais de 20 processos movidos contra a sua pessoa. Prefeito, são 37 processos, né, que está como o senhor se sente, como o senhor avalia tudo isso? É 37, 40, 50, como é que o senhor está levando essa situação de estar respondendo esses processos? Afinal de contas, por que é processo de abuso de autoridade? Ô Luiz, quando você me pergunta, eu já falei isso uma vez aqui, quando você me pergunta processo, o programa começa meio-dia, eu pergunto se deu meio-dia e meio, uma hora, porque eu falo uma quantidade aqui, depois que quando abro o fórum tem mais 2 lá, então não sei a quantidade certa, né? Mas você vai notar que todos os processos que eu tenho hoje são de 2017 para cá. De 2013 a 2016 eu fui um prefeito maravilhoso, espetacular, né, o melhor prefeito do mundo, e depois quando eu comecei a apertar a mão, e eu estou apertando a mão mesmo, na prestação de contas da Fundação São Carlos, porque eles têm que prestar contas mesmo, mandamos para lá fortuna, dinheiro do povo, mandamos para lá um total de 22 milhões, dentro desse dinheiro está os 4 milhões dos 16 imóveis permutados com o povo de Lagoa da Prata, dinheiro que era para salvar o hospital, pagar as dívidas, pagar os médicos. Eu estou chegando aqui em 2020, agora, 8 anos como prefeito da cidade, e dezenas de processos, dezenas. Se eu tivesse alguma coisa, o governo tivesse alguma coisa irregular, alguma coisa obscura, algum desvio, alguma corrupção, eu estaria condenado há muito tempo. Então eu trabalho de cabeça erguida. A juização, sim, eu deixei isso claro aqui que eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo de grito, eu não tenho medo de cara feia, não tem medo de berros, não tem medo de murro na mesa, isso não tem medo de nada disso. Essas conversinhas, aliás, já encheu o raio do saco, essa historinha de publicar processo, que o povo também já está de saco cheio. Eu quero saber o jornal escrito, se tiver coragem mesmo de fazer uma imprensa séria, de chegar lá na casa de apoio e entrevistar a dona Maria, que está sendo bem cuidada, porque antigamente era jogada na praça. Na tarde desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, o promotor de justiça de Lagoa da Prata, Dr. Luiz Augusto Rezende Pena, concedeu uma entrevista coletiva aos principais meios de comunicação, onde ele fala sobre as questões relacionadas ao Hospital São Carlos, os processos do prefeito, inclusive as acusações de perseguição política e dos seus próprios processos judiciais. Dá uma conferida. Bom, antes de eu responder a pergunta, primeiro eu quero agradecer aqui a presença de cada um dos representantes dos órgãos de imprensa, Jornal Papel, Rádio Cidade de Arcos, Rádio Veredas de Lagoa da Prata, Jornal Cidade de Lagoa da Prata e Jornal Conexão de Lagoa da Prata, correto? Mais alguém? TV Lagoa. TV Lagoa. Não tenho conhecimento, tá, dos fatos que ensejaram, se é que ensejaram, a instauração de comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal.
O que eu posso te falar genericamente é que não há fatos, tá, que já não tenham sido objeto de denúncia, seja no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, seja no Ministério Público do Trabalho, seja na Secretaria de Estado de Saúde, que também auditou o Hospital São Carlos durante o ano de 2018, tá? Seja pelo próprio DenaSUS, tá? Então, o que eu posso te dizer, tá? Por ato de suposição, é que essa comissão parlamentar de inquérito, se não se configurar em ato ilegal e abusivo, tá? Ela, para mim, será natimorta, porque certamente não teremos fatos que já não tenham sido objetos de investigação, seja pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pela Secretaria Estadual de Saúde em auditoria, seja pelo DenaSUS em auditoria, tá? Mas então, não posso dizer nada além disso, porque eu realmente não tenho nada. Agora, a partir do momento que eu tiver conhecimento, tá? Seja de ofício, seja por provocação, eu vou analisar, tá? Aquilo que ensejou, aquilo que embasou a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, dessa CPI, e, em sendo o caso, se eu verificar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de ilegalidade, não tenham dúvida nenhuma que eu agirei repressivamente e darei a ela o mesmo destino e o mesmo tratamento que eu dei a todas as tentativas de arbitrariedades e desmandos que foram praticados pela administração municipal em desfavor da Fundação São Carlos. Em relação aos lotes, o que eu posso acrescentar é o seguinte: em 2012, quando eu nem sequer era curador das fundações, tá? Quem era curador das fundações era o Dr. Eduardo Almeida, tá? Foi encaminhado ao CAU das fundações um pedido de autorização para alienação desses lotes, tá? Isso foi autorizado, com obrigação de prestar contas ao final da venda dos lotes, tá? As vendas ainda não foram concluídas, tá? Mas a Fundação São Carlos já prestou contas ao Ministério Público e o procedimento está lá no CAU do terceiro setor para analisar a prestação de contas desses lotes, tá certo? E eu já até inclusive pedi, se tiver alguma irregularidade ensejadora de prejuízo financeiro à fundação, me diga que eu entro com a ação no outro dia. Sem o menor constrangimento, tá? O pessoal da fundação me conhece, sabe disso, tá? Não tem isso. Eu não escolho réu, tá certo? Eu escolho, aliás, nem fatos. Os fatos chegam para mim, nem fatos eu tenho direito de escolher, tá? Eu tenho direito e dever de investigar, tá? Então é isso. Então, com relação aos lotes, a quem interessar possa, já foi protocolado o ano passado, tá certo? A prestação de contas parcial, sem nem ter sido concluída ainda, tá certo? Porque a prestação de contas era para ser apresentada ao final da venda dos lotes, tá? Para onde foi o dinheiro? É isso? Era essa? Para onde foi quanto? Você sabe quanto? Que o prefeito me parece que citou na Rádio Cidade lá, querendo saber para onde foi 20 milhões de reais. É isso? É a pergunta do senhor, é essa? Dizer o que ele fala na rádio. Essa pergunta ela vale R$1 e a resposta vale 50 centavos. Certamente é a pergunta mais fácil de responder aqui hoje. Provavelmente ninguém vai me fazer uma pergunta tão simples quanto essa. Para onde foi, prefeito, o senhor Paulo César Teodoro? Os 20 milhões, 30 milhões? Eu não sei não, mas eu posso indicar ao senhor o caminho, onde o senhor pode achar essa resposta. Lá nas prestações de contas que foram feitas ao Conselho Municipal de Saúde e que foram aprovadas com a chancela do senhor secretário municipal de saúde. E vejam bem a incoerência. Para onde foram os 20 milhões? Recentemente, semana passada, para ser mais preciso, tomaram conhecimento de uma denúncia criminal, não é ação de improbidade, a ação de improbidade, tem mais tempo, oferecida contra o prefeito e contra uma servidora municipal, ex-presidente do Conselho Municipal, imputando aos dois o crime de corrupção ativa e passiva. O prefeito teria oferecido um cargo público em troca da confecção de ofícios para quê?
para aquele decreto fajuto que eu espatifei em ação judicial. Então vejam bem, se o prefeito, o senhor Paulo César Teodoro, teve o desplante, a ousadia de se dirigir ao Conselho Municipal de Saúde para praticar ato de suborno, porque é isso o que está narrado na denúncia, está lá no site do Ministério Público e o que foi divulgado pelo jornal Estado de Minas, tá? E foi o que eu afirmei em ação de improbidade. Então, se ele quer saber para onde foram os 20 milhões, 30 milhões, recorra lá legitimamente, sem necessidade de praticar nenhum tipo de suborno, e questione do Conselho Municipal aonde foram parar os 20 milhões ou 30 milhões. É simples assim. Ah, mas eu não quero recorrer ao Conselho Municipal de Saúde. Então recorra, prefeito, ao link Transparência do Hospital São Carlos, onde estão lá as prestações de contas que foram apresentadas ao Ministério Público e ao Conselho Municipal de Saúde. Viu por que essa pergunta vale R$1 e a resposta 50 centavos? Porque ela é das mais simples de responder. O atraso de pagamento existe? Sim, existe. Por quê? O hospital, desde 2016, não recebe repasses financeiros do município, não tem mais convênio de prestação de serviço com o município, e o Estado está em estado de calamidade financeira, paga se quiser e quando puder. É assim que tem funcionado. Eu não tenho procuração para falar pela Fundação São Carlos, tá certo? Eu falo aquilo que me diz respeito no exercício da curadoria de velamento das fundações, tá certo? E não obrigo ninguém da Fundação São Carlos a falar. Mas eu critico. Que fique bem claro para a imprensa. Eu critico a omissão da Fundação São Carlos, da direção São Carlos, que não vem a público para prestar os esclarecimentos quando deveriam ser prestados, tá certo? Vou dar um exemplo. Já falei várias vezes lá na Fundação São Carlos. A equipe médica foi trocada, equipe médica de qualidade, tá? Eu por várias vezes falei, gente, vocês devem prestação de informações à população. Vão lá e digam quem foi contratado, a Câmara, vai lá, usa aquele espaço, tá certo? Agora, se há timidez, se há vergonha, se há medo, tá? Eu não posso obrigar ninguém da direção São Carlos a se pronunciar publicamente. Mas critico. É uma postura que eu não adoto e aqui todo mundo sabe que eu não adoto esse tipo de postura. O polêmico abaixo assinado, tá? Todo mundo sabe, eu mandei cópia da decisão para a imprensa, arquivei e essa semana chegou o recurso da senhora Cristiele, senhora Romilda e senhora Vera Lúcia. Ele foi desprovido, ele foi improvido, ou seja, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu que não havia razões para se fazer a segunda auditoria que já foi feita, tá certo? Então estou dando a informação aqui em primeira mão para a imprensa que a minha decisão de arquivamento, aquela que eu mandei para a imprensa, ela foi confirmada. Na minha vida profissional como promotor de justiça, eu tenho, por enquanto, 3 processos administrativos. Prestem bem atenção, vocês estão conversando aí, depois não vão saber o que eu estou falando. Eu tenho 3 processos administrativos, todos 3 já arquivados, não tem nenhum em andamento, tá? 2 julgados improcedentes, 2 a denúncia, a pretensão de me punir administrativamente foram julgados improcedentes, e o último, que é sobre esse fato, dessa audiência, que realmente aconteceu lá no juizado, eu recebi a sanção administrativa de censura. Essa sanção já foi aplicada 20 de maio do ano passado, foi publicada no Diário Oficial. Isso tem uma consequência. Qual que é? Eu fico impedido, durante 1 ano depois de publicada a decisão, de me inscrever em editais de promoção ou remoção. Ou seja, quem recebe sanção administrativa no Ministério Público decorrente de um processo administrativo, como foi o processo que decorreu desse fato, tá? Fica impedido de concorrer em editais de promoção ou remoção. Ou seja, ele fica preso na carreira, entendeu? Preso na carreira. Eu não posso sair daqui, tá? Eu só posso sair daqui a partir do dia 20 de maio de 2020,
que vai completar 1 ano dos efeitos da sanção de censura que eu recebi. Esse fato aconteceu, eu fiz audiência lá no juizado, eu conduzi a audiência lá no juizado especial, sozinho, num processo em que de fato eu figurava como vítima. Agora, isso foi feito a portas fechadas? Isso foi feito às escondidas? Não, foi feito numa sala de audiência, onde o juiz estava ao lado e com a presença do advogado da parte contrária, que entrou mudo, saiu calado e assinou o termo de audiência. Ah, mas o senhor não podia ter feito audiência. Não podia. Mas infelizmente, gente, a gente vive uma realidade de asfixia processual. Em todas as comarcas que eu atuei até hoje, em todas elas, das 3 comarcas, Jequitinhonha, Piranga e Lagoa da Prata, eu sempre fiz audiência do juizado especial sozinho, tá? Então, não precisava eu ser vítima naquele processo, não, tá? Para eu ter sido processado. O advogado que fez o que fez, ele poderia ter feito em qualquer das 30 audiências que eu fiz aquele dia, porque eu estava fazendo uma audiência atuando como juiz e como promotor. Isso é feito por quê, gente? Porque são audiências preliminares do juizado especial, o juiz fica na sala ao lado, tá certo? Então não foi feito nada escondido. Mas foi certo? Não foi. Tanto é que agora não se faz mais aqui na Lagoa. Quem ficaram prejudicados foram os advogados e as partes, porque os processos, as audiências preliminares do juizado especial hoje somente são feitas com a presença do juiz e do promotor. Essa semana, por exemplo, era para ter sido feito. Não foi. Por quê? Porque não tem juiz aí. Então nem eu, nem a doutora Larissa estamos fazendo mais. Entendeu? Então, complementando, respondi ao processo administrativo e recebi a sanção de censura. Tá? O processo está ativo? Não. Virou ação penal? Não. Virou um procedimento investigatório que já foi arquivado porque eu aceitei transação penal. Mas não tem processo ativo. Então, as ações de abuso de autoridade, eu não sei se é o prefeito, se é o amigo do prefeito, se é o parente do prefeito, se é o inimigo do prefeito, que está dizendo que eu tenho ações por abuso de autoridade, por favor, mande para mim, faça essa caridade de me enviar para eu tomar conhecimento. Porque eu não tenho conhecimento. E a prova está aqui para quem quiser ver, tirada hoje, tá certo? Então, essas ações, tá, que eles falam por aí, deve ser desse fato. Porque de outro eu não tenho conhecimento. Esse é um discurso fajuto e padronizado. Qualquer político que tenha contra si movida uma ação, seja de improbidade, seja ação penal, o discurso é esse, ele é único, ele é padronizado, chama-se perseguição, tá certo? Quem diz isso, eu tenho certeza que não enfrentou os fatos, aliás, sequer deve ter feito leitura das ações. Eu entro com uma ação de improbidade e encaminho para a imprensa para que, se ela quiser dar notícia daquilo, que dê, tá certo? Eu não obrigo imprensa nenhuma, de órgão nenhum, a divulgar nada. Eu simplesmente cumpro o meu papel de dar publicidade à atuação do Ministério Público, porque é dever do Ministério Público dar publicidade à sua atuação. Se a imprensa vai divulgar ou não, isso não é problema meu, isso não me diz respeito. Mas quem já teve o cuidado de ler as minhas ações, vai perceber lá que à medida que eu vou narrando um fato, eu vou dizendo na nota de rodapé onde que ele está documentalmente comprovado, tá certo? Evidentemente que provas não são destinadas a curiosos nem a leigos. Uma vez judicializado um processo, as provas são dirigidas ao juiz. Quem vai dizer se aquilo é verdade ou mentira, se aquilo é fato ou é boato, vai ser o juiz, tá certo? Mas sendo objetivo, respondendo a sua pergunta, eu não tenho como oferecer resistência a um argumento fajuto desse, justamente por ele ser padronizado. É um argumento que não enfrenta os fatos, tá certo? É um escudo protetivo, tá certo? Que se coloca na frente dos fatos para não ter que enfrentar os fatos, tá certo? Agora, nesse contexto todo, de mais de 2 dezenas, eu não estou falando de 2 unidades de ações de improbidade, eu estou falando de mais de 2 dezenas, e já uma meia dúzia de ação penal, é preciso que essas pessoas, sejam parentes do prefeito ou não, sejam seguidores do prefeito ou não, sejam amigos ou inimigos do prefeito, digam lá quem é que está perseguindo, se sou eu ou se é a Procuradoria-Geral de Justiça. Porque a ação penal
de regra eu não tenho competência para propor contra o prefeito, tá certo? O que eu faço? O que os senhores estão vendo aqui na minha mesa, tá certo? E eu vou deixar a minha forma de trabalho, que vocês daqui de Lagoa já conhecem, bem explicada. Como é que funciona a coisa? Qualquer denúncia que chega na promotoria de justiça, seja ela anônima ou não, tá? Fundamentada ou não, ela tem princípio, meio e fim. Primeiro, ela ganha um número, e esse número terá uma sequência lógica, que poderá inclusive ser o lixo, ser o arquivo. Mas qualquer denúncia que me chega, ela ganha um número que é registrado no sistema eletrônico do Ministério Público, chamado Sistema de Registro Único, tá certo? E qualquer cidadão que chegar daí 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, se aquele procedimento ainda estiver ativo, ele vai ter condições de saber o que aconteceu com aquela denúncia. Bom, mas nesse caso, virou ação, tá? Virou ação de improbidade e vamos pegar aquilo que diz respeito à curiosidade de todos vocês. É contra o prefeito Paulo César Teodoro. Bom, a partir do momento que eu ajuizei a ação, eu mando aquilo para a imprensa e qualquer um, tá? Qualquer um, curioso ou não, vai ter acesso ao conteúdo da ação, tá certo? Então, é muito fácil, ao invés de ler a ação e ver lá que está tudo documentado, tudo citado em nota de rodapé, onde que está o quê, por que eu estou falando isso ou aquilo, tá certo? Eu cito lá onde está o documento ou a prova a que eu me refiro, tá certo? Então, não tem perseguição, tá? Mas vamos admitir que tivesse. Vamos admitir que tivesse. O que eu faço com as ações que têm repercussão penal? Eu tenho que mandar aquilo para a Procuradoria-Geral de Justiça, porque é o órgão competente para processar agentes políticos com foro privilegiado, como no caso do prefeito. Será que um procurador de justiça, tá certo, que tem muito mais experiência do que esse promotorzinho aqui de Lagoa da Prata, ele vai oferecer uma denúncia vingativa, persecutória, contra alguém que ele sequer conhece, nem sabe, nem nunca viu? Então, resumindo, discurso padronizado, esfarrapado, tá certo? Podem continuar fazendo à vontade, tá certo? Esse tipo de manifestação em rede social, que eu sequer acompanho, não me abala, nunca me abalou, jamais me intimidará, tá certo? Diga quem quiser dizer que é perseguição. Eu digo e afirmo, chama-se estrito cumprimento do dever legal. O resto, o choro é livre. Quem não gostar, recorre. Recorre no Conselho Nacional do Ministério Público, recorre na Corregedoria Geral de Justiça, recorre judicialmente para o Tribunal de Justiça. É assim que funcionam as coisas, claras e transparentes, tá certo? Recorre como, aliás, fez o senhor Paulo César Teodoro diversas vezes. Diversas vezes. Dezenas de reclamações arquivadas no Conselho Nacional do Ministério Público e na Corregedoria, mesma coisa. E podem continuar falando. Vou continuar agindo da mesma forma. Ajuizei a ação, dou publicidade à imprensa. O prefeito arrumou alguém para assumir dívida dele. E essa não foi a primeira vez que isso ocorreu, entendeu? Já teve processo lá, no primeiro processo, se não me engano, em que foi bloqueado lá a quantia de R$108 mil, apareceu um terceiro lá se oferecendo bem dele para assumir dívida do prefeito. Foi exatamente esse caso, tá? Não foi esse o problema, tá? O problema lá foi de falsidade ideológica do documento que valorou o imóvel. Mas o imóvel não é do prefeito, mas apareceu alguém lá querendo pagar a dívida dele. Nunca apareceu para mim. Pode ser que tenha aparecido para você, para qualquer um, mas nunca apareceu para mim. Apareceu para ele. Isso é possível? É. Mas a questão não é essa. O problema lá desse processo especificamente, tá? Que ensejou ação penal, e essa proposta por mim, inclusive, excepcionalmente. Por que essa ação penal? Eu disse agora há pouco que quem processa criminalmente agentes políticos com foro privilegiado
é a Procuradoria-Geral de Justiça, isso como regra generalíssima. Nesse caso específico, eu investiguei os fatos, tá certo? Percebi apenas repercussão penal nele, mas não podia prosseguir naquela situação, porque envolvia o prefeito que tem foro privilegiado. Eu então remeti os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e a Procuradoria emitiu um parecer entendendo que aquela situação não ensejaria a atuação da Procuradoria Jurídica Especializada. Não ensejaria, não renderia ao prefeito os benefícios do foro privilegiado, porque foi um fato praticado sem relação com o exercício da função. Os autos, então, desceram da Procuradoria-Geral de Justiça e eu, então, ofereci a denúncia contra o prefeito e contra o corretor de imóveis que fez a avaliação desse imóvel específico, tá? Mas então, não sei se é esse o objetivo da pergunta, porque o que explica alguém chegar e oferecer bem para pagar, para assumir dívida do prefeito? Qualquer um pode, se alguém que quiser chegar lá para assumir dívida do prefeito, não tem problema nenhum, tá? Isso nunca apareceu para mim, provavelmente nunca apareceu para nenhum de vocês aqui, mas já 2 vezes, em processo do prefeito, isso já aconteceu, esse foi um deles, tá certo? Aceitaria, mas a proposta não pode ser debate, né? A proposta tem que ser enfrentamento de fatos. Eu vou lá e expor os fatos, porque eu não vou debater com o prefeito processo judicial. Tá? Eu venho cá, explico qual que é a acusação e ele vem cá e fala, não, isso não ocorreu, tá? Mas eu me disponho tranquilamente, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum para fazer isso, não.